Arquétipos das profundezas da ignorância foi o tema de um dos meus livros. Contra o que propriamente lutamos? Quem são os nossos inimigos? O apóstolo Paulo fala sobre isto em uma de suas epístolas, quando ele diz que as nossas lutas não são contra a carne ou o sangue, são, na verdade, contra padrões de pensamentos, os quais querem se estabelecer nas mentes dos homens e que corrompe todos os seus pensamentos e corrompe também valores divinos da nossa humanidade, que deveria compor a nossa humanidade. São gerados pelas mentes insanas e que exteriorizam, resultando em atitudes comportamentais nas quais perverte e nos coloca num caos profundo da própria ignorância. Na verdade, nós somos aquilo que nós pensamos, e quando adotamos esses padrões de pensamento que estão fora de nós mesmos, porque trazemos uma essência, e quando nós olhamos pelo lado de fora, nós saímos do nosso próprio Éden para buscar um modelo fora. O resultado disso e dessas atitudes e comportamentos serão bizarros e grotescos. Nos transformaremos em criaturas. Foram gerados do próprio ego, das influências externas, do mundo pagão, dos conselhos que estão nesse mundo pagão, profanos de uma espiritualidade corrupta e de um consciente coletivo instalado na própria sociedade em qual nós vivemos. Assim se estabelecem como deuses que reinam e imperam sobre as mentes dos homens. E é sobre isso que falo neste meu livro, das guerras contra esses deuses e titãs que existem dentro e fora de nós. Dos conflitos da alma que se afasta da sua própria essência e que acaba matando a sua essência espiritual por causa desse distanciamento. E aí está a razão de tantos conflitos entre a alma e o nosso próprio espírito. Travamos batalhas cruéis e terríveis naquilo que tange os nossos pensamentos. E precisamos conhecê-los para serem vencidos. Só assim o padrão de humano será então restabelecido, quando a própria justiça de Deus se restabelecer em nós. Quando nós resgatarmos esses valores divinos que foram destruídos pelo próprio ego humano. Uma vez que fora perdido pelo próprio pecado, que é o distanciamento da nossa essência, o pecado contra o nosso próprio espírito, somente este se restabelecerá e será alcançado, para então podermos acertar com a porta e a luz de Cristo, que nos levará a uma consciência elevada e potencializará nossa alma, adquirirmos a própria natureza divina. Ser humano é algo a ser conquistado, na verdade, reconquistado. É conhecer aquilo que nós somos e aquilo que Deus realmente valoriza, que vai totalmente oposto daquilo que o mundo valoriza. E assim nós vamos, a partir do momento que nós adquirimos a nossa própria humanidade de volta, nós vamos conhecendo a dignidade, nós vamos conhecendo os valores que devem ser agregados à nossa alma. Veja bem, o nosso maior inimigo às vezes pode estar dentro de nós, que foi gerado pelo coletivo consciente que está fora de nós, qual nós vivemos e somos influenciados por esse coletivo. Portanto, ao adotarmos certos padrões de pensamento por sugestão até mesmo cultural, que nos faz agir como verdadeiras criaturas bizarras,
copiando moldes e modelos que nos são oferecidos, estes, uma vez aceitos e difundidos, sugeridos pelo próprio Matrix que está no mundo, nos moldará e nos fará realmente cada vez mais distante daquilo que nós somos.